Olá, amorecos! Prometo não chorar nesse vídeo, mas nunca se sabe. Chegou aqui, acho que é a última parte do vídeo das coisas que talvez você não saiba sobre mim. Bom, 2011 começou e eu pensei, eu não vou me abater. E aí, não é que eu engravidei? Em abril, logo depois, assim, né? Quando eu perdi o bebê, eu perdi em novembro, que eu soube que eu perdi, né? No caso, eu devia ter perdido antes, mas sem ultrassom nem saber. E aí, o médico falou pra mim, não vou deixar você fazer nada, porque se você fizer curetagem ou tomar remédio, pode prejudicar seu útero numa próxima gestação. Então, eu não fiz nada. Então, eu fiquei um mês com aquilo tudo dentro de mim, né, o que era o meu bebê, era o meu sonho, era a minha luz, era a minha vida. E depois de um mês, eu no casamento de Adriane Galisteu, aí eu senti uma forte dor e, enfim, ainda fiz um show. E no dia seguinte foi o dia de eliminação, enfim, de dor, uma dor sem fim, era como se fosse um trabalho de parto mesmo, enfim, não vale a pena falar sobre isso. E aí, em abril eu engravidei da Laura, então eu fiquei boca quietíssima até conseguir passar aí das 12, 13 semanas. E quando eu já tava grávida, eu comecei a falar com algumas pessoas sobre. Então eu falava com uma amiga, eu falei, poxa, eu tô preocupada porque eu perdi. Ah, mas eu perdi 2. Ah, eu perdi 3. Nossa, eu perdi 1 a cada intervalo de filho que eu tenho. E eu, nossa, eu fui descobrir que é muito comum a perda. É assim, 20 e poucos % das mulheres perdem um bebê na vida, sei lá. Só que muitas delas nem sabem que perderam, às vezes é a menstruação. Então é mais de 20%. 20 e poucos % é quem sabe que perdeu. Ainda tem a galera que acha que é menstruação e tal, e perdeu o bebê e não sabe. Então assim, eu percebi que era meio tabu você falar que perdeu o bebê, ou falar sobre as coisas não legais ou não glamour da maternidade. Quando eu percebi isso, eu comecei a pesquisar. E aí, eu falando com meu querido amigo Álvaro Leme, que é uma pessoa também por quem eu tenho muita gratidão, eu falei, Álvaro, você vai dar o furo da minha gestação? O que você acha de eu ter um blog aí na Veja São Paulo sobre maternidade, sobre o que eu tô vivendo pela primeira vez? Aí ele fez um blog, Mãe de Primeira Viagem, e por isso que eu sou muito grata a ele, porque ele corrigia meus textos, ele me ajudava, e ele foi a primeira pessoa que me incentivou a escrever sobre isso. Voltando milhões de anos na minha vida, quando eu saí da faculdade, acho que eu falei isso pra vocês, quando eu saí do colegial, eu fiz faculdade, eu prestei vestibular pra jornalismo. Eu queria muito ser jornalista, eu amava, sempre amei ler, sempre amei escrever. Minhas melhores notas na vida sempre foram de redação, então eu queria ser jornalista. Só que quando começou, eu lembro que eu falei isso pra vocês no vídeo, eu não tive paciência, porque começava com comunicação social, aí tinha história da arte, eu falava, ai meu, eu quero escrever. E acabou que eu larguei faculdade e tal. E é engraçado que hoje eu vivo de escrever, né? Eu tive um monte de reconhecimento com o blog, através do blog, um monte de coisa em relação à credibilidade escrevendo, até financeiramente mesmo. Em 4 anos de blog eu tinha ganhado mais dinheiro que eu ganhei em 12 cantando. Então assim, ficou muito claro que o meu caminho era aquele. E é engraçado que eu devia ter me ouvido, né, anos atrás. Ou não, ou fazia parte da minha vida mesmo, ter tentado outras coisas, ter me jogado na carreira de cantora. Tudo isso hoje, essa minha bagagem como cantora, de repente, também é muito importante na parte que eu escrevo, porque, a filha de uma cantora, que nossa, que vida, ó. E a mãe como a gente, porque é isso mesmo. Eu acho engraçado quem fala assim, mas ela tem babá, ou mas ela é rica em relação a uma pessoa X. Por exemplo, Isabela Fiorentino, teve os trigêmeos dela com 27 semanas. Cara, eu fui um dia na maternidade pra ver uma outra amiga minha e encontrei a Isabela absolutamente devastada, porque um dos bebês ainda tava na UTI neonatal. E eu já ouvi de pessoas assim, mas ela é rica, mas ela tem um exército de babás. Cara, ter babá tira o sofrimento de você? Eu queria entender essa matemática. Você não sente tudo que uma mãe sente porque você tem uma babá? Então, aí eu comecei a perceber já logo aí que o julgamento é muito forte com as mães. É o que eu chamo de bullying materno, que eu aprendi com uma pessoa chamada Bruxa OD do Twitter, Letícia, que quando eu comecei, ela começava muito a ler livro, quando eu tava grávida, ela falou, Mari, eu vou deixar você curtir esse seu momento, mas olha, não está nos livros, tá bom? E realmente nada estava, ou a maior parte não estava nos livros, que é você viver. Isso eu vou fazer um vídeo só sobre isso, cara, pra novas mães, porque as novas mães, elas têm uma pressão muito violenta em cima delas, né? Ter que ter a intuição materna, tem que saber o que acontece com o seu filho. Tá calma nessa hora, vai ficar pro próximo vídeo. Mas, nem sei o que eu tava falando mais. Lembrei.
E aí eu falei com o Álvaro e o Álvaro falou, cara, vamos fazer isso. Eu comecei a escrever e simplesmente eu me apaixonei por aquilo. Porque eu não escrevia só sobre, gente, olha só o que é a rubéola. Não, eu escrevia sobre desde a vacina que eu tava tomando grávida até os sentimentos completamente loucos que eu tava sentindo. Quando a Laura nasceu, o meu objetivo era parar o blog, porque era só pra falar da minha gestação. Só que as pessoas pediram pra eu continuar dividindo. E isso foi muito importante pra mim. Porque eu comecei a dividir, não só, como eu amo meu filho, porque isso é óbvio, né? Óbvio. Quem não ama o filho? Mas comecei a falar também da outra parte, do puerpério, do que deixa a gente muito louca, da gente chorar e rir ao mesmo tempo, e da gente se sentir tão culpada, e da dor na amamentação que eu tive, do meu leite ter secado, das minhas frustrações, das minhas culpas. E isso aproximou muito mais gente de mim do que se eu estivesse falando das lindezas da maternidade. Eu acho que essa grande onda de blogosfera materna veio pra isso, pra desmistificar um pouco e desglamorizar a questão da maternidade. Quando você reclama de alguma coisa da maternidade, você não tá reclamando do seu filho. E isso é que era visto de uma forma muito estranha antes. Tipo, ela tá reclamando de ser mãe? Não tô reclamando de ser mãe, não estou reclamando do meu filho. Mas maternidade é uma tarefa árdua, é um trabalho, 24 horas, 7 dias por semana. Não existe pausa, nem quando você tá longe do seu filho. Então, assim, você dá a real da maternidade, eu acho que abraçou mais pessoas, porque a pessoa falava, cara, graças a Deus alguém falou isso, eu sinto a mesma coisa, mas eu não queria falar porque ia parecer que eu tava sendo ingrata. E não, cara, são sentimentos. Então foi muito louco quando eu comecei a falar sobre a verdade, assim, que eu sentia. Não é um mar de rosas, não é tudo perfeito. Aquela propaganda da amamentação do Ministério da Saúde, claro, é pra amamentar o máximo que você puder conseguir. Só que assim, aquela plenitude do amamentar, muita gente não sente. Muita gente sente dor. Então foi falando disso que eu comecei a me encontrar, porque eu comecei a fazer, como uma boa pisciana que sou, um grupo de pessoas que se identificavam com aquilo, que se sentiam abraçadas. E isso é a minha essência. Eu sou assim. E aí minha mãe e meu marido sentaram comigo e falaram, beleza, você tá fazendo o que você sempre sonhou, que é ajudar os outros. Agora você precisa também, já que você tá se dedicando tanto, fazer a maneira de viver disso. Então eu entrei em contato com uma agência, que depois se separou e eu fui com uma parte da agência embora. Foi quando eu comecei a profissionalizar o que eu fazia. E cá estou eu, 6 anos e lá vai pedrada, de blog, com muita felicidade e muito orgulho. Depois de 1 ano e pouco na Veja, eu parti para uma coisa independente, porque me dava mais liberdade em alguns aspectos, mas sempre vou ter muita gratidão pela Veja e pelas pessoas que estavam lá e me ajudaram. E aí isso começou a crescer uma parte da minha vida. Quando foi em 2014, 2013, eu fiz um coach com o Paulo Vieira, da Febracis. Foi um fim de semana, foi de sexta-feira a domingo intenso, assim, até 11, meia-noite, das 7 da manhã até meia-noite, fazendo exercícios e pensando e trabalhando, e eu fui perceber o lugar da música na minha vida. Eu sempre amei a música, eu nunca vou deixar de cantar, só que eu nunca amei a carreira. Aí, eu tava com a Galisteu, agora, fazendo programa de rádio, e ela falou uma coisa que eu entendi perfeitamente. A Bibi Ferreira uma vez falou pra ela, você pode ter o talento e nem sempre ter a vocação. Talento eu sei que eu tenho. Não tô falando, nossa, eu sou muito talentosa. Cara, eu sei que eu não sou uma desafinada, eu sei o quanto eu batalhei pela minha carreira e eu sei o quanto eu amo cantar. Cara, mas a vocação é outra história. No caso da Bibi Ferreira, ela tava falando, a vocação é você ter vocação pra uma coxia empoeirada, pra uma plateia sem público, pra bilheteria baixa, pra ter vocação pro pacote, pra tudo que significa. Questão de bilheteria e público nunca foi meu problema, mas se alguém falasse pra mim assim, você tem um show no dia do aniversário do seu marido e é lá em Alagoas e você vai ter que ficar 3 dias lá, eu não ia fechar o show, entendeu? Porque pra mim sempre foi a coisa da família, foi muito maior, muito mais importante. Então quer dizer que eu não dava pra carreira aquilo que a carreira pede de você. E eu não tô falando que eu sou mais isso ou menos isso, eu tô falando que são prioridades diferentes, são a minha mãe, por exemplo, se você tirar a carreira dela, ela morre. Ela é uma pessoa ultramente dedicada à carreira dela. Foi menos mãe por causa disso? De jeito nenhum. Mas são perfis diferentes. Eu sempre sonhei com a coisa da família. Então, quando eu me vi no blog ajudando um monte de gente, eu consegui profissionalizar isso, o coaching me mostrou a prateleira certa pra música na minha vida. Que não era a carreira, era a música em si. Eu continuo cantando até hoje. Faço muito show beneficente, corporativo, mas não tenho essa gana de me jogar na carreira, bababá, porque eu nunca vou abrir mão das coisas da minha vida pessoal pela carreira, e a carreira exige isso. Então foi quando a minha vida ali mudou profissionalmente, e quando ela mudou profissionalmente eu tirei um peso das minhas costas na questão da carreira, que eu falava, cara, eu tento, dou murro em ponta de faca às vezes, porque não era meu caminho. Mas enfim, foi aí que minha vida transformou. Eu sou a tal da mãe da porta de escola, entendeu? E o blog tomou um tamanho na minha vida que eu não saberia viver sem o blog. Tanto que eu comecei esse projeto de YouTube como uma outra
outra coisa à parte de ficar falando pelos cotovelos, mas o conteúdo do blog tá lá, 6 anos de conteúdo que eu continuo alimentando e feliz. Então é isso, eu acho que a gente traça caminhos da vida e às vezes a gente pensa, puta, eu tenho que fazer isso porque eu comecei fazendo isso, eu tenho que fazer isso até o fim. Não. A Laura outro dia veio falar pra mim, mãe, eu tenho que decidir, eu não sei se eu quero ser veterinária, se eu quero ser atriz, se eu quero... Eu falei, Laura, você tem 6 anos. Ela falou, sei, mas a gente tem que decidir uma vez só, né? Eu falei, Lalau, olha a sua mãe. A sua mãe mudou a vida completamente com 31 anos, que foi quando eu a tive e eu comecei o blog, quer dizer, pouco antes comecei o blog. Como é que eu vou exigir de você que você decida uma coisa pra sua vida com 10, 12, 17 anos? Você pode achar que você tá fazendo uma coisa e investir naquilo, mas se você achar que seu caminho é outro, caminho é outro. Você não tem que saber o que em você é e o que você tem pra vida e o que a vida é pra você com 15, 16 anos. Você tem que ter uma ideia e, assim, não desistir no primeiro tombo, né? O meu blog eu comecei formiguinha. Teve gente que teve explosões no blog e não sei o que. Eu fui um trabalho de formiguinha e eu prefiro assim, porque pra cada tijolo meu teve um significado mais importante pra mim. Mas eu não desisti. Então aí foi isso. Essa aqui eu sou, essa sou eu. E eu vou continuar falando sobre essas coisas todas. Mas, enfim, é muita coisa. Eu tô me desdobrando em 25 nessas férias. Você tá assistindo esse vídeo, eu estou na Disney. Foi uma surpresa maravilhosa que eu fiz pra minha filha, e que os vídeos estarão aqui com você também, não sei quantos serão, mas os vídeos com dicas e falando sobre a viagem também estarão aqui no YouTube, tá bom? Então a gente se vê semana que vem, fiquem aí direitinho, hein? Juízo!